a dor e o sofrimento na sociedade do apetecimento. É interessante discutir dor e sofrimento numa sociedade em que a dor e o sofrimento não devem existir, devem ser evitadas. Falamos de uma sociedade da analgesia. Para vocês terem uma ideia, só nos Estados Unidos, por ano, em média, morrem cerca de 50 mil pessoas vítimas da analgesia, principalmente do uso excessivo dos opioides. Vivemos numa sociedade em que negamos a dor e o sofrimento, em que falar da morte é minimamente um assunto de extremo mau gosto. Vivemos numa sociedade que quer evitar a todo custo falar das dores e dos sofrimentos do mundo. Em uma sociedade em que as pessoas precisam aparecer constantemente sorrindo, felizes, em que o sucesso ele precisa ser alcançado a qualquer custo, em que o fracasso, em que as dores, em que os sofrimentos, em que as angústias, elas devem ser aplacadas, senão por um processo de drogas lícitas, senão por um processo de drogas ilícitas, senão pela fuga da realidade em que Charles Baudelaire chamou de paraísos artificiais. É interessante que uma sociedade em que evita, inclusive, falar sobre assuntos chamados desagradáveis, entre eles falar da morte, falar da dor, falar do sofrimento, falar dos fracassos, inclusive compartilhar esses fracassos, é algo que deve ser totalmente arrancado da sociedade. Vivemos uma sociedade em que o apetecimento, em que a alegria, em que o riso solto devem ser as estruturas que vão basear as relações. E como Zygmunt Bauman chamou de mundo líquido, todas essas estruturas elas estão se dissolvendo. É interessante, por exemplo, perceber que durante a Antiguidade e a Idade Média, em que a média de vida da humanidade era bastante baixa, em média 30, 35 anos, as pessoas elas encaravam a dor, o sofrimento e a morte como uma estrutura mais próxima de suas vivências, de seus cotidianos. Hoje há justamente um crescimento dessa expectativa de vida, em que a morte ela se tornou algo bastante distante, mas ao mesmo tempo próximo, mas que queremos evitar a todo custo. Então, deste modo, quando enfrentamos momentos de dor e sofrimento, é muito comum, por exemplo, que as drogas, em que os paraísos artificiais, eles sejam chamados, eles sejam convocados, e desta forma há um anestesiamento da realidade, há uma fuga da realidade, há uma fuga da dor, do sofrimento e da morte. Mas não podemos esquecer que a dor, o sofrimento e a morte são processos naturais, são processos que não podem ser evitados, porque eles fazem parte das estruturas da vida. Mas qual é a grande questão de negar a dor e o sofrimento, e qual é o grande problema disso tudo? É que quando o indivíduo ele se nega a enfrentar a dureza, a crueza da vida, ele se anestesia, ele coloca uma estrutura, uma carapaça sobre a sua vivência, mas que mais cedo ou mais tarde essa estrutura vai se aquebrantar e ele vai ter que lidar com as dores do mundo. E a grande questão é, será que estamos educando as pessoas para isso? Será que estamos educando os filhos, os estudantes para encarar e para lidar com a dor, o sofrimento, a frustração, as perdas? É interessante que, participando de uma palestra
eu falei justamente que devemos conversar sobre a morte no café da manhã. E um advogado disse assim: olha, nunca no café da manhã eu quero falar sobre ternurinhas com a minha família. Nada contra as ternurinhas, mas precisamos tornar a dor e o sofrimento e a morte assuntos do nosso cotidiano, porque fazem parte da nossa vivência, da nossa realidade. Só assim podemos encarar com mais fortaleza as dores que aplacam o mundo. Para essas e outras conversas, assine o canal.